TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, o Núcleo Sindical. E hoje nós estamos aqui apresentando a você, telespectador e telespectadora, o nosso bravo companheiro Guilherme Basto Lima. Ele é das Brigadas Populares e também as Brigadas Populares faz muita frente com o Brasil Popular, o Povo Sem Medo, que está sempre nas grandes causas, sobretudo de defesa da cidadania, dos direitos trabalhistas, previdenciários. Então, o Guilherme, para a sua saudação aí à telespectadora e ao telespectador, seja bem-vindo à TV Comunitária, canal 6 da NET do Rio de Janeiro, viu? Você poderia já de imediato falar um pouquinho de você. Guilherme Basto Lima, você é mineiro, como é que é? Você está no Rio de Janeiro há muito tempo? Então, eu sou niteroense, na verdade, morei 6 anos em Minas Gerais e 1 ano em Santa Catarina, sempre participando das Brigadas Populares, que é a razão pela qual a gente está aqui hoje, para mostrar, falar um pouco da nossa organização, dizer os nossos princípios, a luta pela qual a gente acredita e os movimentos que a gente tem construindo, tanto aqui no Rio quanto no Brasil, que é, em síntese, a ocupação Povo Sem Medo, pela qual nós estamos aqui hoje, a bandeira que a gente defende, que é a bandeira do movimento de moradia. Que beleza, que beleza. Vocês são também um movimento nacional. Em termos de Estado, que vocês têm assim presença e fazem um trabalho, você fala um pouco também como é que vocês estão assim em termos nacionais. As brigadas foram fundadas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 2003. E hoje a gente já está aí em todas as regiões do país, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Sul e no Sudeste. Ao todo, a gente está organizado em 12 estados, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Santa Catarina, Paraná. E hoje a gente está contando com a atuação em diversos movimentos, entre eles o movimento de moradia, que é o qual a gente está desenvolvendo essa atividade relacionada à ocupação Povo Sem Medo na região da Pavuna, aqui no Rio de Janeiro. Essa ocupação da Pavuna, hoje, como é que está? Há quanto tempo isso já está, vamos dizer assim, vocês fincaram lá a bandeira de vocês e como está hoje a organização, em termos de número de famílias, por exemplo, que lá estão abrigadas? Então, essa ocupação é a ocupação de um galpão antigo, de uma fábrica antiga. Era uma fábrica de roupas que acumulou e hoje é um dos maiores devedores de dívida trabalhista do Rio de Janeiro. Essa fábrica ela foi abandonada por volta da década de 80 e já não é a primeira vez que o povo tentou fazer daquele local a sua moradia. Então, na medida em que eles iam tentando, eles iam vendo que a organização deles tinha alguns limites. Até que, uma vez eles ocuparam e chamaram a gente, já tem mais ou menos um mês, a gente comemorou uma festa de aniversário de um mês, recentemente, e a ocupação está contando hoje com 82 famílias, ela está dividida em lotes, cada lote tem por volta de 35 metros quadrados, e cada família, ela se ocupa de realizar uma tarefa dentro da ocupação, que antes era um galpão e agora foi readequada para fins de moradia. Então os lotes estão divididos, as famílias moram, habitam, tornaram aquele lugar, deram vida àquele lugar, e hoje onde você tinha uma fábrica morta, você tem uma comunidade viva. Guilherme, e sobre centrais sindicais, o nosso núcleo aqui procura exatamente enfocar a presença do trabalhador, que brasileiro eu acho que é um herói, eu acho que é um grande economista, que você viver com um salário mínimo e abrigar sua família também com um salário mínimo. Fala um pouquinho como é que é o apoio assim das centrais sindicais, dos movimentos estudantis e outros movimentos populares e sociais a essa causa de vocês e também como é que vocês com eles fazem frente. A gente tem recebido, tanto aqui quanto em todos os movimentos que a gente se organiza, o apoio de
da maioria das centrais sindicais. As centrais sindicais estão apoiando a gente, porque considera-se justo, considera uma luta do povo, é uma luta do trabalhador. Então, o povo sem teto é um povo trabalhador. É um povo que tem seu emprego, tem seu trabalho, tem muitas categorias profissionais, estão organizados, tem eletricistas, tem diversas, várias pessoas oriundas de várias instâncias do mundo de trabalho, só que com a condição tão perversa de massacre que é imposta pela organização econômica que a gente se encontra hoje, as pessoas simplesmente, apesar de trabalharem muito, não conseguem pagar aluguel. Então, esse trabalhador está escravizado na cruz do aluguel. E essa cruz que o povo carrega, ela tem se tornado muito pesada. E na medida em que o povo vai tomando consciência de que ele pode resolver esse problema de moradia através de uma ocupação, a gente vai se organizando e abraçando essa luta e tentando traduzir esse problema da moradia como uma dimensão da luta pela soberania do povo brasileiro. Porque cada filho da pátria, cada filha da mátria brasileira tem que ter o seu pedaço de chão. Porque como que você vai pedir para alguém lutar pelo Brasil se ele não tem um pedacinho do Brasil? Então a nossa dimensão é, através da luta pela moradia, tornar esse brasileiro, essa brasileira que se encontra numa condição de subcidadania, se tornar alguém mais altivo, mais ativo e se entender como uma peça dessa engrenagem fundamental da nossa vida, que é a nossa nação, que hoje se encontra golpeada, pisoteada e vilipendiada, mas que com certeza, mais cedo ou mais tarde, com a força do povo organizado, a gente vai conseguir sair dessa. Reverter, né? Veja você, Guilherme, eu acho que, inclusive, a nossa Constituição prevê, ela subscreve a Declaração dos Direitos da ONU. O direito que o cidadão tem à moradia, o direito que o cidadão tem à livre manifestação, de reunião, o direito de ter opinião, inclusive o direito de ter acesso ao trabalho, e está lá nos princípios da ONU. Agora, a gente vê que o povo, o explorado, quando ele faz uma ocupação de um prédio que está, inclusive, inútil, como você falou, isso era uma fábrica abandonada, as nossas elites ficam cheias de indignação. Mas ali, por exemplo, o Yacht Clube do Rio de Janeiro, segundo eu sei, cito outro exemplo também de outra ocupação que a alta burguesia, as elites fazem, ali no posto 6 de Copacabana. Ali tem um carteado que funciona, coisa até de azar, que é uma ocupação. Você vai lá naquela calçadona, está lá as lonas, a cobertura. Você vê depois de uma certa hora da noite aqui, principalmente sextas-feiras, esses bares ocupam todos os grandes calçadões, ruas inteiras, né? E por que isso também não provoca indignação? E ali não é por necessidade, ali é para gozar, o lazer, né? Então, eles podem, né, se sentir à vontade. E o próprio Brasil, será que foi descoberto ou foi ocupado, ou foi invadido? Não é? Eu queria que você falasse um pouquinho assim da filosofia de vocês, do ponto de vista da teologia da libertação, por exemplo, o direito que o povo tem até mesmo de se rebelar diante de uma exploração cruel ou mesmo de um sistema que é ditatorial. Você vê, nós temos aqui a nossa TV comunitária do Rio de Janeiro, mas poucas TVs, poucos rádios se disporiam ou aceitariam a gente trazer esse tema que é a reflexão. Fala um pouquinho desses princípios, das bandeiras de vocês, além dessa do direito à ocupação, do direito à moradia, que você também ressaltou. Bom, a gente entende, e isso está expresso nas formas que a gente se comunica com o público em geral, com o povo brasileiro, que o Brasil hoje está num processo, que é um processo que, de alguma maneira, foi aberto já em 2013, nas jornadas de junho. É um processo de uma grande clivagem social. E essa clivagem, ela foi definindo
claramente dois campos. Aqueles que estão a favor do Brasil e aqueles que estão contra o Brasil. Aqueles que estão a favor do Brasil, que são as pessoas de boa vontade, que é o cidadão trabalhador, essas pessoas, eles estão sendo massacrados. Estão totalmente destruídos de alguma maneira pela imposição de vontades que são alheias às nossas. Se você for pensar, desde o que veio acontecendo em 2013, que as juventudes tomaram as ruas e outros setores sociais foram se somando, você depois teve uma eleição onde a presidenta que ganhou a eleição não levou. É o famoso ganhou, mas não levou. Ela ganhou, mas foi impedida de governar. Quando começou a governar, veio o impeachment, não é? Que a gente considera que o impeachment é um ponto fundamental de reversão da ordem constituída, porque ele se configura como um golpe de Estado. E ele é um golpe de Estado porque ele é um dispositivo que rearticula toda a forma do exercício do poder e tira o programa que foi eleito para governar o país, substituindo ele por um programa de pilhagem, um programa de destruição, um programa que está a serviço a interesses externos, a interesses alheios à vontade do povo brasileiro, porque é um programa que é organizado e que é pensado pelos Estados Unidos, é pensado pela Casa Branca, que está associada com essa elite, que a gente prefere não chamar de elite, porque a gente não vê nada de bom nisso, que tá malcomunada com quem são hoje os donos do Brasil, e que é essa Casa Grande, não é? Então você tem a Casa Grande em aliança com a Casa Branca, que estão golpeando 99% do país. Então hoje a gente foi tendo bem definido, e esse povo foi tomando conta aos poucos das instâncias diretivas do Estado brasileiro. E conseguiram ocupar a presidência da República, foram se organizando através do Congresso, através de toda aquela baixeza moral, de toda aquela vergonha que representa hoje a Câmara dos Deputados e o Senado, que aprovam projetos totalmente contrários à soberania nacional e que estão impondo, enquanto critério da verdade e da justiça, interesses que representam uma minoria que é essa minoria que está no comando do país hoje. É verdade. Você falou do golpe que nós sofremos nas instituições. Por exemplo, eu acho que o governo do Temer é absolutamente ilegítimo. Primeiro, que ele foi eleito com um programa, que ele subscreveu, né, os ideários ali que estavam de um governo popular, que preservaria exatamente os direitos trabalhistas, previdenciário, a nosso patrimônio público, e ele está torrando tudo na bacia das almas. Um governo que não foi, na verdade, ele eleito com os mesmos votos da presidente Dilma e fazendo não só um programa totalmente, como você falou, sintonizado com interesses alienígenas, no caso, Estados Unidos, né? Que tem outros objetivos com relação ao Brasil. As nações não têm, na verdade, amizade, as nações têm interesses, né? E a gente vê exatamente, essa sua colocação está absolutamente certa. Um Congresso que foi eleito, inclusive, esse PMDB, foi o mesmo que elegeu a Dilma, e já no primeiro dia ela sofre um golpe da tal pauta-bomba, que ela não pôde governar praticamente por um dia sequer, no segundo. E o seu concorrente maior, o Aécio, né, altamente citado, altamente denunciado, e nem ele, nem a mulher, nem ninguém está preso, né? Esse mesmo Congresso foi lá e disse que esse não pode ser preso, esse é nosso. Aliás, ninguém do PSDB está preso, né? Não deveria ser uma surpresa para a gente, não é? Porque a gente tem que saber o nível de mal-caratice dos inimigos contra os quais a gente está lutando. O mesmo Congresso que destituiu a ex-presidenta Dilma é o Congresso que vai manter o Temer, que vai ser comprado pelo Temer. É o Congresso que custa hoje, a cada vez que uma votação dessa para safar um Temer ou um Aécio, esse Congresso ele custa bilhões, né? Ele está sendo comprado e todo esse orçamento que deveria ser destinado a atender as necessidades nossas, do povo brasileiro, está sendo destinado
ao Congresso para limpar a barra do Temer, para limpar a barra do Aécio, para limpar a barra desses que usurparam o exercício do poder e hoje estão transformando o Brasil numa nação que está sendo colocada aos poucos novamente no mapa da fome. Não sei se você está observando, mas a gente está vendo campanha contra a fome novamente. Então era um problema que parecia ter sido superado, mas que agora voltou à pauta porque o Brasil, infelizmente, está de joelhos, não é? Mas o que o nosso trabalho é para recuperar esse fervor do povo brasileiro e tentar recolocar a energia criativa e dessas massas, desse povo que se organiza para produzir um dos países que tem o maior potencial enquanto nação do mundo, mas que está sendo subutilizado porque, por causa do desemprego, o povo brasileiro quer trabalho, não consegue trabalhar, o povo brasileiro quer casa, mas é impedido de acessar o seu direito à moradia, o povo brasileiro quer dignidade, mas é diariamente golpeado pelos institutos do medo que se impõem. Se define um problema central do Brasil como um problema de segurança pública. Mas a segurança de quem que a gente está falando? Se define o problema central do Brasil como as reformas necessárias. Mas as reformas são necessárias para quem? Para o mercado? Mas quem é o mercado? Tem que dar nome aos bois. O mercado são os 1% mais ricos do país que lucram com o sistema rentário, rentista e parasitário, que é o sistema de organização da exploração do trabalho da maioria da população trabalhadora brasileira. Então é contra esse todo de golpes, né? Os vários golpes que se organizam contra o povo, que a gente tenta se organizar para enfrentar, para lutar de forma coletiva e unida e, nesse sentido, a Ocupação Povo Sem Medo é um esforço nessa dimensão de recuperar a soberania do povo brasileiro que hoje está sendo totalmente rasgada dia após dia nessas movimentações e nessas manobras que têm sido feitas contra a gente. Eu queria sua opinião também sobre a nossa questão agrária. O Brasil me parece que é um dos países, talvez o pior em termos de divisão agrária do mundo, a concentração de terras, né? E a gente sabe que, por exemplo, a Europa não tem latifúndio. Quando foi depois da Segunda Guerra Mundial, até para deter o avanço no campo socialista, no campo comunista, os próprios americanos impuseram lá uma reforma agrária, porque aquilo dali era exatamente um isqueiro que poderia, por ali, incendiar mais ainda a ira sagrada do povo, né? Então, você tem um país em que nós temos também a pior divisão de renda, talvez do mundo. Você falou de 1% que abocanha tudo. Vamos falar um pouquinho como é que é a posição de vocês sobre a reforma agrária. Como é que vocês veem essa questão? Se vocês apoiam o MST, esses outros movimentos que, de forma também inteligente, de forma científica, uma administração muito bem planejada, eu queria que você também falasse. Uma ocupação, ali vai também constituída na administração dessa ocupação, Pavuna, uma equipe multidisciplinar, por exemplo, você tem a figura lá que cuida da saúde, que cuida da educação, que cuida da chamada higienização, como é que é a puericultura para as crianças. Fala um pouquinho da reforma agrária e como é essa infraestrutura que vocês organizam, essa equipe multidisciplinar. Foi interessante, Soriano, você tocar nesse ponto, porque a gente entende, enquanto problema fundamental do país, a divisão das terras. E esse é um problema que ele não surgiu de um dia para o outro. Ele é uma herança da forma como o país foi colonizado. Colonizado, invadido e saqueado ao mesmo tempo. E essa colonização, não é, que oficialmente foi feita pelos portugueses em disputa com os espanhóis, em disputa com os franceses e com os holandeses, ela tem alguns marcos fundamentais. E um deles é a Lei de Terras.
A lei de terras é de 1850, salvo engano. E nessa lei de terras você já estava prevendo, de alguma maneira, que um dia o povo negro escravizado ele seria libertado. E quando esse povo foi libertado, já em 1888, da assinatura da Lei Áurea, você não teve a garantia que ele seria libertado, ele teria acesso à terra. Então foi um povo que foi libertado e foi jogado a esmo e foi jogado à própria sorte. Então, esse problema agrário, nossa ocupação hoje, a maioria do povo que está lutando por moradia é o povo negro. Então esse problema tem uma dimensão totalmente relacionada com o problema da colonização e com o problema da escravidão. E que a gente chama isso de nó da terra. Esse nó da terra está mal resolvido. Ele não consegue ser desatado, porque não falta terra no país. Não é esse o problema. O problema é que existe um emaranhado de institutos e de leis e poderes que organizam a distribuição de terra de forma a que parte da população fique alheia a ser um proprietário da terra, né? Um proprietário no sentido dele ser um ocupante. Então, você tem, grosso modo, a maior parte da população brasileira, ela ainda para sobreviver, ela precisa vender a sua força de trabalho e parte dessa força de trabalho ela é absorvida e não volta para ela mesma. Ela vende seu trabalho, recebe salário, só que esse salário não é suficiente para ela pagar o aluguel. É assim que se traduz o problema da terra. E essa terra ela precisa ser distribuída, ela precisa ser... Todo mundo tem que ter acesso à terra. Eu acredito que a maioria do povo vai concordar com essa afirmação. Mas é de que forma que ela vai ser distribuída? E é para isso que se organizam as lutas pela reforma agrária, da qual o MST, a partir da década de 80, é a grande bandeira que vem sendo defendida pelo povo brasileiro através do movimento dos trabalhadores sem terra, que já são herdeiros das lutas das ligas camponesas, e que lá em 2009, em Belo Horizonte, estiveram presentes com as brigadas populares, fazendo uma das nossas primeiras ocupações, que foi a ocupação da Andara. Então nós somos, de alguma maneira, bem parceiros e próximos do MST, tanto que o modelo que a gente incorporou de organização do território é um modelo que eles, trazendo do meio agrário para o meio urbano, não é? Esse modelo a gente tentou adaptar para o modelo urbano, que apresenta outras necessidades. Por exemplo, no modelo agrário, você tem um vínculo maior na relação com o trabalho no território. As pessoas cultivam suas hortas, cultivam o plantio e tentam extrair o seu alimento e a sua vida da sua própria terra. No modelo urbano é um pouco diferente. Por N razões, as pessoas vão e trabalham fora e depois voltam para a ocupação. Isso tem várias implicações em relação às formas como a gente se organiza. Mas o nosso projeto é transformar aquela ocupação ali da Pavuna em um lugar também de produção. A gente tem pesquisas da viabilidade de atividades que vão ser atividades de sustento para as pessoas que estão hoje morando ali, para os ocupantes. Então essa luta pela reforma agrária está totalmente casada com a luta pela reforma urbana, que é uma das bandeiras centrais do movimento de moradia que a gente está organizando hoje aqui no Rio de Janeiro e em outras capitais do país. Essa ocupação de Minas, fala um pouquinho, está perto da gente aqui, como é que está lá, tem quantos anos, e em quanto implica hoje em termos de famílias também lá, como é que está? Bom, a história, vou tentar ser breve, da ocupação da Andara, ela aconteceu em 2009, no dia 9 de abril. Por que esse nome? Porque a Dandara é a esposa do Zumbi de Palmares, é a mulher. A esposa é uma palavra muito ruim. Além de ser a mulher do Zumbi do Palmares, ela era responsável pela estratégia de defesa do território de Palmares. Então, quando os negros escravizados se organizaram através dos quilombos, você tinha que defender o quilombo. E o quilombo de Palmares ficou muito tempo até ser destruído pelo exército, pelo exército real, né, pelo exército legalista, pelas tropas pelas tropas oficiais brasileiras. E a Dandara era responsável pela defesa do território. Então resolveu-se homenagear a ocupação lá de Belo Horizonte com o nome dessa grande guerreira, a Dandara.
e ela aconteceu em 2009, então já vai fazer 10 anos já em 2019. E no começo eram algumas famílias organizadas, centenas de famílias, eram por volta de 150 famílias, e logo quando a ocupação aconteceu, várias foram se somando, porque é um território muito grande, é um território bem extenso, de quilômetros quadrados, e hoje abriga por volta de 950 famílias, já está com um plano estruturado para ser reconhecido como bairro em Belo Horizonte. Já tem um planejamento urbano. Quando a ocupação foi formada, ela foi dividida em lotes, ela foi respeitado a metragem das ruas para se precisar entrar uma ambulância, ele tem os 6 metros quadrados respeitados. Ela é uma ocupação que foi premiada na Bienal Internacional de Arquitetura em São Paulo. É uma ocupação que hoje é uma referência nas lutas por moradia, tanto no Brasil quanto na América Latina. E essa ocupação, eu estive lá, trabalhei lá durante 2 anos, e ela é uma inspiração muito grande para a gente aqui no Rio de Janeiro também, porque a história dela já rodou o país, já rodou o mundo, e hoje vestir a camisa da Dandara aqui no Rio é vestir a camisa do movimento de moradia. A Dandara tem também escolas lá de alfabetização. Como é que é essa parte também de construção de novas moradias lá? Isso era uma antiga fazenda ou uma antiga fábrica, como aqui no Rio era uma antiga fábrica? Não. Lá era um território abandonado, era uma terra, numa região periférica da cidade, uma região já de divisa com outros municípios, né? Na periferia de Belo Horizonte. Era uma área que era próxima de uma antiga área rural também. No começo era uma ocupação rural urbana. E daí o MST também entrando junto para defender a posição mais ligada à produção. E então as famílias foram construindo aos poucos suas moradias, enfrentando as ameaças de despejo, e ao longo do processo de autoconstrução da moradia, você tem diversos ganhos para o povo que está ocupando o lugar, não é? A Dandara foi se construindo na medida em que a própria população ia adquirindo cada vez um maior grau de consciência de quem eram seus inimigos e do que a sua luta representava, tanto para a cidade quanto para o país. E hoje ela está sendo já reconhecida, já tem um processo de regularização fundiária em curso, ela ganhou parte de um recurso acessando o orçamento participativo da cidade de Belo Horizonte. Então ela está em processo já de consolidação enquanto um território que precisa ser reconhecido e legitimado enquanto uma conquista do povo mineiro, enquanto uma conquista dos grandes brasileiros e brasileiras que estão lutando por moradia lá. Guilherme Bastos Lima, companheiro das Brigadas Populares, aqui sendo entrevistado, um bate-papo, na verdade, com ele, no núcleo sindical, TV comunitária Canal 6 da NET, também transmitindo online tvcrio.org.br. E nas câmaras nós temos ali o nosso querido Max Figueiredo, trabalhando aqui para que essa imagem seja levada a você e esse som também, esse áudio, telespectadora e telespectador. Eu costumo dizer, eu gosto muito do trabalho que faz o PAX, Políticas Alternativas para o Cone Sul, porque eles trabalham sobretudo com a solidariedade. E eu conversando com o Marcos Arruda, eu disse, Marcos Arruda, crise eu acho que é falta de solidariedade. Por que tem uma crise que para uns é crise e que para outros é ganho, é bonança, né? Então tem muita gente que lucra com as guerras, que lucra com as crises, lucra com o desemprego. E então, dentro desse princípio da solidariedade, vocês devem inteligentemente, humanamente, trabalhar muito com essa força que é da união, né? Então, como é que vocês trabalham assim em termos de trocas solidárias, o que um produz, um dá a mão ao outro, um também fazer mutirão para cobrir a casa do outro? Isso é muito bonito nas vidas operárias. Cita alguns exemplos assim que te empolgou, que você viu disso daí, essa força exatamente que nós temos, que é a coisa mais importante,
que é o sacrossanto exercício da solidariedade e do humanismo, que nós não nascemos para competir, nós nascemos para cooperar, né? Vou aproveitar a oportunidade e deixar um abraço aqui para o Marcos Arruda, que é uma figura que eu conheci em algumas oportunidades, e toda essa dimensão humana, dessa dimensão da empatia que ele emana e do contágio que ele desperta nas pessoas que estão à sua volta ao lutar pelo bem, é uma coisa realmente impressionante. E isso, ele não é só um fundamento filosófico ou alguma imaginativo. O próprio Darwin, quando ele desenvolveu a teoria da evolução das espécies, ele dizia que a espécie que mais evolui não é o mais forte, né? É o mais solidário. É o que desenvolve a maior capacidade de cooperação. A espécie humana não é a mais forte, se você for pensar. Ela não vence pela força. Ela vence pelos seus instintos associativos que levam a gente a ter a capacidade de construção de comunidades. Não é outra coisa que não coloca a espécie humana como a que cientificamente, isso pode ser mal entendido de alguma maneira, mas ela foi a espécie que até hoje conseguiu galgar os maiores feitos em termos da vida, né? Se você for comparar, por melhor que seja a abelha, a casa que ela vai fabricar vai ser pior do que a casa que um arquiteto ou uma arquiteta fabricar. Então, a nossa espécie humana, ela pode aproveitar desse momento de crise para desenvolver o anti-egoísmo, o anti-individualismo e todos os institutos que permeiam o nosso impulso original, que é estabelecer os laços de solidariedade. Nas ocupações você tem os mutirões para a construção das moradias. Então, são formas auto-organizadas de suprir uma necessidade que não é uma necessidade só de uma pessoa, né? É uma necessidade de todos. Então, de alguma maneira, as pessoas vão se organizando para construir as casas de todo mundo. Isso não deve ser entendido como um processo romântico ou idealista, mas é uma coisa real que acontece. As 80 casas que subiram na ocupação da Pavuna não teriam subido se cada um fosse deixado ao sabor dos seus próprios esforços, ao sabor dessas próprias potencialidades e ao sabor dos seus próprios recursos. De alguma maneira, as pessoas vão se organizando nesses termos e constroem coletivamente uma vontade organizada que se expressa como vitória. Elas se juntam para enfrentar a polícia, que vai lá ilegalmente, ilegitimamente, sem mandato de reintegração de posse, que vai lá para aterrorizar, vai lá para atormentar a vida do povo que está trabalhando, que está limpando a fábrica que foi deixada abandonada, transformando ela em moradia. As pessoas se organizam, se fortalecem e vão sendo recuperadas para a vida digna e para essa dimensão da sociabilidade do trabalho, que no nosso entendimento, é o elemento central de construção da humanidade enquanto humanidade, né? Que diferencia a gente a nossa capacidade de trabalhar de forma organizada e esse fruto do trabalho organizado solitário é a comunidade. Então, eu acho muito interessante você levantar isso, porque no momento de crise é também um momento de reunificar esses laços e dar o exemplo de que com a união a gente supera a crise. Não só a união para correr de propostas ou promessas descabidas, mas a união a partir do concreto, a partir desse real imaginado, que é um sonho que se torna verdade. Veja você, Guilherme, eu citei inclusive a teologia da libertação. A Bíblia fala da vida dos apóstolos, e o apóstolo Paulo, que vai pregar na Grécia, né? Ele, no Atos dos Apóstolos, é fácil de gravar, 4, 3, 2, é uma progressão geométrica de razão 1 decrescente, 4, 3, 1, Atos dos Apóstolos, 4, 3, 1. Ali é dito que eles se organizavam de tal forma que ninguém poderia ter propriedade individual. A propriedade era comum. Daí é que vem essa palavra comunista, comunismo, não vem do Marx. O Marx, inclusive,
lá, a Rosa Luxemburgo fala disso daí. Ele acha aquilo uma coisa fantástica, que o homem, de repente, bolou. Olha como era a organização dos cristãos, né? Os primeiros cristãos. Então, acontece até um fato interessante. Nenhum desses comícios, que era feito da pregação dos cristãos, reunia-se 3.000 pessoas. E aqueles que se convertiam, imediatamente, eles já tinham que vender suas propriedades e entregar o fruto, aquele dinheiro, o correspondente em moedas, né, para a organização dos apóstolos. Quer dizer, todos se tornavam apóstolos. E houve até um caso de um mais sabido, que é o caso do Ananias e da sua mulher Safira. 4:3:2. E o Ananias chega e diz, olha, eu estou convertido e quero também ser cristão, fazer parte dessa grande instituição, desse movimento maravilhoso, humanista, divinal. E só que aí, a tal história, a gente percebe quando o cara está mentindo. Ele só havia entregue a metade do que ele havia vendido. Ele escondeu a outra metade. E aí acontece que ele é chamado a atenção, ele é interrogado e dito, olha, por que você está traindo aí? E dizem, está lá, que o Espírito Santo matou ele. A verdade é que ele foi ali, já levado o corpo dele pelos apóstolos. Aí depois chega a Safira. A Safira era a mulher dele que também tinha vendido a parte dela lá e trazido a metade. Acontece a mesma coisa. Ela é, então, desmentida porque, naturalmente, alguém soube da transação e conta ali para São Pedro, para São Paulo, lá a casa de Paulo, os apóstolos. E ela também teve o mesmo fim. O Espírito Santo vai lá e mata ela. Entendeu? E também é enterrada. Então, e é dito ali que tudo que eles produziam era comum. Eram distribuídos entre a própria população. É tanto que a Igreja Católica, durante muitos séculos, ela condenava, inclusive, o empréstimo com juros. Os juros era um pecado mortal. Era como você ficar excomungado se você cobrasse juros. Você poderia emprestar da sua caça, da sua pesca, da sua lavoura, um pouco para você, olha, isso aqui é da minha porção da minha família, mas você já leva, depois mas não poderia cobrar juros, você vai ter que me devolver em dobro, não, isso era para ver. Depois é que a igreja cede também ao capitalismo e vem a usura, né, que é chamada. Então, eu queria que você também colocasse como é que funciona essa parte das trocas solidárias nas ocupações e se vocês trocam também serviços por mercadoria ou mercadoria por serviço, como é a chamada rede de trocas solidárias que o Pax também ensina, né, a fazer. Fala um pouquinho sobre essa característica da coisa ser comum entre vocês. São formadas comissões, né? Tem a comissão de alimentação, tem a comissão de limpeza, tem a comissão de energia, que cuida dos problemas de ligação elétrica, e cada trabalho que é feito, ele é trocado no sentido de que os responsáveis por um trabalho, eles vão se beneficiar do trabalho do outro, e os responsáveis pelo trabalho de um setor se beneficiam do trabalho do outro. Então, se não tiver o eletricista para trazer, né, a luz, também não teria as cozinheiras e os cozinheiros na cozinha comunitária, que é organizada uma cozinha comunitária. Se não tivesse essa cozinha alimentando as pessoas que estão responsáveis pelo setor da limpeza, também não teria. Então, é todo um corpo social que vai se formando nessa divisão do trabalho, né? Cujo fundamento é que você trabalhe em nome da coletividade. Cada trabalho ali, ele é desenvolvido para você pensar aquilo como uma contribuição para o movimento maior. É o que a gente coloca. Ali não tem proprietário de nada ainda. A propriedade é do movimento, né? Se eu perguntar quem é o dono dessa aqui, é claro que a pessoa constrói ali o seu barraco, constrói a sua casa ali de madeirite, aquilo ali é dela, a construção é dela, mas o lote é do movimento. Então, a gente tenta trabalhar essa questão
do comum, essa questão da divisão do espaço de forma muito séria, para impedir e diminuir esses instintos, de tentativa de alguém se dar bem. Porque se você não tem o espírito coletivo, se você tem gente que tenta... Essa consciência. Isso vai se desenvolvendo. Isso vai se desenvolvendo. Na medida que a cooperação ela gera maiores resultados do que a não cooperação, as pessoas vão se dirigindo para cooperar. E quando elas entendem que elas só estão resistindo porque elas estão juntas, elas passam a cooperar ainda mais. Então isso é um acúmulo que vai sendo gerado ali dentro, que vai transbordando de sentido coletivo e vai realimentando a vocação e o potencial de luta dessas famílias que hoje estão há mais de 1 mês e meio resistindo. Só nessa ocupação já resistiram muito mais, que todo dia elas dão aula para a gente da cidade do Rio, do Brasil inteiro. Na ocupação Povo Sem Medo da Pavuna, dá uma aula de como resistir ao golpe que tem sido dirigido contra o povo brasileiro, dá uma aula de sobrevivência, dá uma aula de improviso e se mostra hoje como um exemplo de organização e luta diante de todos esses golpes que têm sido dados contra nós e que, se a gente não se organizar melhor, vão continuar sendo dados. Porque não basta a indignação moral, não basta achar que nós somos melhores que eles porque somos bons e eles são maus. Isso não basta. Isso no máximo vai deixar a consciência tranquila. Mas o nosso problema não é um problema de consciência, é um problema material, é um problema de se organizar. Então, a denúncia do golpe ela já está muito bem colocada. Todo mundo sabe quem são os golpistas, todo mundo sabe como eles ganharam, de que forma eles ganharam. É verdade. Mas agora, para além da denúncia dos golpistas, é preciso reorganizar os golpeados. Os golpeados não podem ficar o tempo inteiro dizendo que foram golpeados também e tentando buscar justificativas para o golpe. Ah, não, porque ali aconteceu um negócio ali e poderia ter sido diferente. Isso no máximo que pode acontecer é você entender por que você perdeu. Mas é preciso mudar de atitude também. É preciso entender a luta política e a luta social de forma mais científica, né? De forma melhor, para além para além da disputa de quem tem razão e quem não tem, quem é bom, quem é mal. Não é isso? Apesar da gente se entender num lado de quem está construindo a solidariedade, de quem está construindo a justiça, não basta que a nossa luta seja justa. A gente tem que provar para todo mundo que ela é justa, a gente tem que fazer ela transparecer como justa, a gente tem que ter os meios mais eficientes para organizar ela, para poder fazer essa justiça acontecer. Ô, Guilherme, nos meus tempos de anos de chumbo, nós tínhamos uma preocupação com relação também a escolaridade, a educação, que é importante, você saber química, física, você saber história, filosofia, você matemática, astrofísica. Mas a gente, antes de passar a estudar temas mais complexos, a gente procurava desenvolver no futuro militante o sentido de companheirismo. Porque de que vale, por exemplo, os marinhos, né, com a Globo, a serviço aí mais contra o povo brasileiro? Eu acho que a Globo, na verdade, só mostra aquelas imagens, é só a importância da riqueza, a importância de você estar numa boate, de você curtir a vida, estar fumando, estar bebendo, e você está com um carrão, né? Esse carrão tem ar-condicionado, tem... E você, então, quando desenvolvia no futuro militante bem que é importante um ser irmão do outro, um ser companheiro do outro, aí você começava a falar com ele que existe também a política. Existe, antes de você falar de ideais maiores, você então primeiro desenvolvia que você tem que ser solidário um com o outro. A seguir você começava a dar noções de que existia a política da classe dominadora, dominante, do explorador, é diferente da política do explorado.
E depois você começava a falar dos partidos políticos que são dos explorados. Então aí você comentava, por que você não deve votar, por exemplo, em um DEM? O que pensa, por exemplo, o PSDB da vida? Vamos assim falar. Observa bem, eu estou só citando aqui, e tem um campo popular e tem um campo chamado dos que exatamente objetivam cada vez mais ter vida boa, à custa do suor, lágrima e sangue do trabalhador. E aí você depois falava de outros ideais filosóficos. Agora, quem se dedicou a estudar a libertação, como o próprio D. Helder Câmara, como pensadores como o Karl Marx, os líderes revolucionários que nós tivemos no mundo, né, que se preocuparam com isso, os próprios apóstolos que a gente estava falando aqui, da libertação do que o Cristo chamava mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então eu queria que você desenvolvesse esse tema. Então, na minha época era o seguinte: primeiro eu quero saber se o cara é fraterno. Se o cara é fraterno, eu já tenho mais confiança de ouvir o que ele pensa em termos políticos. Então, uma vez eu sentindo que ele está no campo popular, eu quero saber mais um pouco. Eu quero saber como é que ele vê fundo, por que nós somos explorados, o que é a mais-valia. Né? Então, hoje, como é que está isso? Porque eu tenho 74 anos, vocês são uma juventude, e eu, como disse o Gongazinha, eu acredito na rapaziada. Fala um pouquinho desses conceitos aí para o nosso telespectador e telespectadora. A nossa rapaziada, de alguns anos para cá, isso é um projeto muito bem organizado, ela tem sido massacrada por via da propaganda, por via do ideário de sucesso que é vendido e pelos meios de comunicação, como a gente pode ser, dominantes ou hegemônicos. Ela tem sido diariamente intuída na sua cabeça que o critério do sucesso ele é individual e que a vida ela tem que ser destinada ou dirigida a um ponto onde isso não é explicitamente dito, que você vai poder fazer todo mundo de escada para você subir. Isso não é explicitamente colocado, mas isso é subentendido, não é? Então, esse sistema de valores que vai operando e vai definindo essa mentalidade individualista, ele é contrário a tudo aquilo que a gente acredita, que é no impulso da solidariedade, que é na dinâmica da fraternidade e que é na produção da generosidade. E o sentido que você traz, eu entendo na dimensão do problema da formação política, intelectual e escolástica, de alguma maneira, né? A gente acredita que a pessoa tem que estar formada para entender em que registro a realidade ela opera. Porque existe uma realidade, né? Existe uma realidade e essa realidade ela pode ser decodificada, ela pode ser aprendida e captada se você dispõe dos instrumentos científicos necessários para montar, pegar a economia aqui, pegar a política aqui, pegar as ciências sociais aqui, pegar a matemática aqui, pegar a filosofia aqui, que foi o que Marx fez, montou uma totalidade e dentro dessa totalidade ela está sempre se movimentando, essa totalidade é um real em movimento que você pode desenvolver os instrumentos para captar ela. Mas para além de você entender essa dimensão intelectual, né, que é o pensar, você tem que trazer também a dimensão do elemento popular, que é o sentir, não é? Aí eu vou também tentar pensar um pouco como Gramsci falava, porque não basta você saber de tudo, né? Porque o elemento intelectual ele pensa, não é? Ele conhece. O elemento popular ele pensa e ele sente. Mas não basta você conhecer sem você ter a capacidade de sentir e estar apaixonado. Era o que Gramsci dizia. Você tem que unificar esses dois elementos. Tanto trazer a paixão para a dimensão do intelectual e trazer a intelectualidade para a dimensão popular que está apaixonada, mas às vezes, através dessa paixão, ela tende a ter a boa fé e vai atrás de exemplos que
que lhes são ofertados, muitas vezes como única solução para o seu problema. Então a gente tenta trazer essa dimensão do que eu compreendo como espiritualidade, de espírito no sentido hegeliano da coisa, não como alma, não como transcendência imanente da matéria, mas como um conjunto de capacidades sensíveis que você desenvolve para entender que essa dimensão da conquista dos bens materiais, ela não é a dimensão central da existência. Tanto que o precipício do individualismo é sempre a solidão. Isso a gente vai aprendendo ao longo da vida e que cada vez mais que você se afasta, né, que você desenvolve práticas de isolamento, você desenvolve práticas de achar que você é autossuficiente para a sua vida, você percebe que você vai, de alguma maneira, definhando e adoecendo, não é? Então, a gente tenta trazer essa dimensão da comunidade como um princípio básico da existência, porque é na coletividade que a gente consegue achar as soluções, é pensando a partir do povo, é pensando como povo, é sendo povo que a gente consegue achar as soluções para a saída da crise brasileira. Ou seja, não existe soluções individuais para problemas coletivos. Exatamente. E você falou da racionalidade que tem que estar combinada com a emoção. A gente tem que estar vivendo aquilo, sentindo. Isso é importante. Eu queria que você, nós temos mais 4 minutos, colocasse assim as demandas de vocês, o que a mídia alternativa, a mídia que a gente chama de libertária, pode, no caso da nossa TV comunitária, sempre cada vez mais comunitária, pode fazer para ajudar os que não têm teto, de que maneira a gente, quais as demandas que vocês têm hoje? A Câmara é sua. Bom, queria agradecer o espaço que nos foi cedido aqui na TV comunitária, que pelo que eu conheci um pouco da história, já tem aí algumas boas décadas de prestação de serviços. 21 anos. 21 anos, 2 décadas, rumo à 3ª década agora, então, ao completar a 3ª década, porque já está na 3ª década, já está aí entrando para a 3ª década de serviços prestados às comunidades cariocas e brasileiras. Agradecer por ter aberto esse espaço aqui para a gente. Nós da Ocupação Povo Sem Medo, que hoje é organizada através das Brigadas Populares. Estamos situados na Pavuna, no bairro da Pavuna, mais especificamente na área da FICAP. São 82 famílias que estão organizadas na luta pela moradia, que estão organizadas para enfrentar a especulação imobiliária, para enfrentar o bando do Cabral e do Pisciani, que são presos e soltos ao sabor de uma decisão de um indivíduo, de um juiz, e para a gente considerar que o destino da nossa nação, o destino do nosso país, não depende da cabeça de juiz nenhum. Não depende do Congresso, não depende de nenhuma forma de se organizar que seja alheia à nossa vontade. Então, o que a gente tenta trazer aqui é que, na medida que a gente vai tomando o nosso destino com as próprias mãos, a gente consegue as conquistas superiores, as conquistas maiores, que é a luta pela vida, com alegria, com felicidade e com dignidade. Por isso eu queria agradecer muito ao Soriano aqui hoje, por estar abrindo esse espaço para a gente. Os que fazem aqui a TV comunitária. Agora, podemos visitar essa ocupação da Pavuna? Mais do que convidados. Vamos marcar até o dia aqui, quando fechar a entrevista. Está todo mundo convidado para visitar a ocupação. Fica perto ali do ponto final do metrô da Pavuna. A gente vai deixar o Facebook das Brigadas Populares aqui, você pode procurar lá no Google, Brigadas Populares, você vai achar no Facebook, e tem todas as indicações, tem vários parlamentares que estão apoiando a nossa luta. Por exemplo, o parlamentar, o vereador Raimon, ele já visitou a comunidade algumas vezes, os mandatos do vereador Brizola Neto, da vereadora Marielle, também aqui do Rio, do deputado Glauber Rocha, também apoiou bastante a ocupação. O deputado Paulo Ramos também apoiou bastante a ocupação. Então, me perdoe por esquecer o nome de algum agora, mas
Vereador Renato 5 também estão aí somando na nossa luta e o apoio deles é fundamental aqui para a gente. E estão todos convidados, a gente vai realizar outros festejos culturais, a gente já teve rap por lá, já teve exibição de cinema, a gente vai ter outras atividades para vocês estarem visitando, conhecendo o trabalho do movimento de moradia que está se reorganizando na área da Pavuna, das brigadas populares e principalmente das famílias, dos moradores da FICAP, que são a razão de ser da nossa luta pela dignidade e soberania do Brasil. Então, esse foi mais um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária, Canal 6 da NET. E hoje nós entrevistamos o nosso companheiro Guilherme. Ele é também não só das Brigadas Populares, mas também um dos que dirigem e que estão lá na brigada, na ocupação Pavuna, que chama, mas tem um nome também. Povo Sem Medo. Povo Sem Medo. Então, a casa é sua, obrigado, e a gente poderá depois voltar a esse bate-papo, aprofundar nessa organização. E o site da nossa TV comunitária pode ser Canal 6 da NET, mas também, aqui do Rio de Janeiro, mas também tvcrio.org.br. Obrigado pelo privilégio da sua audiência. Muito obrigado. Tá certo.